Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar sobre a visita do Olaf Scholz, chanceler alemão, a Pequim, e o que isso representa. Sejam muito bem-vindos ao programa de hoje e vamos lá. Hoje, sexta-feira, não sei quando é que vocês vão assistir esse programa, mas no dia 4 de novembro, o chanceler alemão Olaf Scholz visitou Xi Jinping em Pequim. Essa visita ela é bastante simbólica, porque o Olaf Scholz se tornou o primeiro líder ocidental a visitar o Xi Jinping depois da nova coroação, ao fim do Congresso do Partido Comunista Chinês, onde o Xi Jinping garantiu um terceiro e possivelmente um quarto mandato, já que não tem ninguém está sendo preparado a curto prazo para ser um substituto do Xi Jinping, mas essa viagem acabou sendo muito emblemática por parte do Olaf Scholz, porque desde o começo da pandemia o Xi Jinping não tinha se encontrado pessoalmente com nenhum líder ocidental. Então ele acabou querendo ser essa primeira pessoa e foi muito emblemática essa visita dele a Pequim, onde trataram de diversos assuntos. E o Olaf Scholz não deixou de fazer algumas críticas que ele julgou que necessitava fazer. Sempre com todo cuidado, vocês vão saber por que esse excesso de cuidado do Olaf Scholz. A primeira coisa é o seguinte: a Alemanha ela tem uma dependência comercial muito grande da China. A relação dos dois comercial ela é muito sólida e só nesse ano a Alemanha investiu empresas alemãs, óbvias, investiu quase 10 bilhões de euros na China. Você tem empresas, por exemplo, como a BASF, que planeja investir mais 10 bilhões de euros na expansão de uma fábrica em Zhenjiang. Então isso mostra como a relação, principalmente comercial, da Alemanha com a China, ela segue muito sólida e crescente, apesar de toda a narrativa dos Estados Unidos e de outros países da Europa de tentar buscar o decoupling, né? Ou seja, retirar empresas americanas, britânicas, etc., que estão funcionando na China, dentro da medida do possível, claro, e realocar em outros países no qual eles consideram um pouco mais amigáveis. A Alemanha não está nessa onda. A Alemanha está com esses investimentos da BASF de quase 10 bi de euro para ir adiante. Uma rede de supermercados chamada Aldi está preparada para inaugurar uma centena de lojas na China nos próximos anos. A Siemens também está com investimentos pesados no país. E o mesmo acontece do outro lado. A COSCO, né, que é uma empresa de container chinês, ela acabou de comprar parte do terminal de containers do Porto de Hamburgo, que é provavelmente, ao lado do Porto de Roterdã, um dos mais importantes da Europa. Esse movimento chinês da COSCO de comprar parte do terminal de Hamburgo, apesar de aprovado pelo Olaf Scholz, ele acabou gerando algumas rupturas dentro do gabinete alemão, onde o Ministério de Relações Exteriores se colocou frontalmente contra essa negociação, dizendo que a dependência estratégica, principalmente em relação às vias de transportes europeias, da Alemanha e da Europa em relação à China aumentam consideravelmente com essas compras. Aumenta consideravelmente com essa compra. Então, no meio de tudo isso, a visita do Olaf Scholz, ela foi não só como um representante alemão, um representante europeu para tentar melhorar um pouco e as relações com a China e, ao mesmo tempo, pressionar um pouco a China em relação à Ucrânia, a Taiwan, etc., mas principalmente visando a parte de fortalecimento da relação comercial entre os dois países, que acaba parecendo que vai um pouco na contramão do que nós estamos vendo em termos de narrativa e ações na Europa, dos outros países e dos Estados Unidos. Na conversa, claro, o Olaf Scholz pediu para o Xi Jinping utilizar a influência dele com o Putin para tentar encerrar a guerra na Ucrânia. O Xi Jinping, naturalmente, ele diminuiu um pouco o papel da influência dele, apesar que todos nós sabemos que essa influência ela é enorme, mas eu não vejo isso como algo extremamente eficaz, até porque a China ganha, por um lado, pela continuidade da guerra, também não ganha, por outro, por conta da instabilidade que gera, mas um ponto é real. Enquanto a guerra na Ucrânia persiste,
menos se fala da China. E o que o Xi Jinping quer agora, no início de um terceiro mandato, e frente a todas as dificuldades que ele tem no país agora para lidar, que nesse momento falem menos da China e falem um pouco mais do que está acontecendo na Europa. Agora, obviamente, o Xi Jinping, assim como a maioria dos líderes globais, eles não querem a situação também descambar para algo completamente fora do controle. Então, o Xi Jinping concordou na conversa com Olaf Scholz de que as ameaças nucleares colocadas na mesa pelo Vladimir Putin, elas são irresponsáveis e perigosas e devem acabar imediatamente. Isso já é, por si só, um sinal muito forte que o Xi Jinping acaba mandando indiretamente ao Putin. E a gente tem que ver até que ponto isso vai amolecer um pouco a narrativa do presidente russo ou não. Aí na conversa, um pouco mais com mais dedos e um pouco mais de cuidado, pisando em ovos, o Olaf Scholz ele falou um pouco sobre a importância do respeito à propriedade intelectual na China. Falando isso principalmente visando a quantidade de empresas alemãs que operam lá e a quantidade de investimento que essas empresas alemãs elas querem fazer a curto prazo. Obviamente, o Xi Jinping ele fez cara de paisagem, esse é o tipo de narrativa que entra num ouvido e sai pelo outro, até porque a noção, o conceito de propriedade intelectual, como nós temos aqui no Ocidente, elas não são necessariamente compartilhadas dentro da China. Aí também com mais cuidado ali para não ofender, o Olaf Scholz falou um pouco sobre Xinjiang, Hong Kong e Taiwan, que acabam sendo 3 dos principais temas de preocupação da grande maioria dos países europeus quando lidam com a China. Esse tipo de narrativa do Olaf Scholz, ela é basicamente uma narrativa no qual ele era obrigado a fazer. Ele está levando mensagens da União Europeia e dos Estados Unidos para a China, ao mesmo tempo que ele tenta fazer isso com o maior cuidado possível para não magoar. A China se vê hoje numa situação com a Europa diferente do que eles viram nos últimos anos. Eu acho que possivelmente a relação entre China e União Europeia nunca teve tão ruim como nos últimos, como agora, principalmente dada a última reunião que teve da OTAN em Madrid, no qual eles reposicionaram a China no lugar da Rússia como a principal ameaça para a OTAN no planeta. Não precisa ser nenhum gênio para saber que isso caiu muito mal em Pequim e piorou consideravelmente a relação entre China e os países europeus. E a gente já tinha visto vários sinais disso ali na relação com a Lituânia, por exemplo, onde houve um faniquito dos dois lados, principalmente do lado chinês, que acabaram retirando a sua representação diplomática lá durante um tempo. Agora, não é de hoje que a relação entre China e Alemanha ela é forte. Antes do Olaf Scholz se tornar chanceler, quando a Angela Merkel era chanceler alemã, essa relação ela era muito, muito sólida. O Xi Jinping e a Angela Merkel se gostavam muito, tanto que durante os 16 anos que a Angela Merkel ela esteve à frente, ela foi à China 12 vezes e ela era uma das únicas líderes mundiais que o Xi Jinping sentava e conversava no 1 a 1, almoços fechados, jantares fechados, onde falavam sobre tudo. Inclusive, tem relatos de jantares entre os dois que duravam 2 horas, 3 horas, onde os dois conversavam de tudo. Ali, a Angela Merkel, ela ganhou uma confiança muito grande do Xi Jinping e ela passou a ser a principal interlocutora no Ocidente de como pensava o líder chinês. Então, ela basicamente traduzia para outros líderes o que realmente era como era a forma de pensar do Xi Jinping, e ela acabou tendo um papel muito importante como basicamente tradutora da forma de pensar e dos objetivos de geopolíticos e de políticas públicas do Xi Jinping em relação aos impactos que isso traria à Europa e a outros países. Com a saída da Angela Merkel, o Olaf Scholz está tentando aproveitar um pouco essa lembrança positiva que o Xi Jinping tinha da Merkel para tentar também ocupar um espaço de confiança. Agora, isso aí, obviamente, principalmente para um líder desconfiado e calejado como Xi Jinping, é difícil que uma viagem só basta para o Olaf Scholz ganhar essa confiança, mas ele fez questão de ser o primeiro a ir a Pequim após a coroação do Xi Jinping. Bom, essa viagem ela é muito importante. A gente vai ter agora
né, a reunião do G20, que vai acontecer em Bali, e essa reunião é muito importante, obviamente, porque vai ser provavelmente a primeira reunião bilateral, um encontro bilateral dentro da reunião do G20 entre o Xi Jinping e o Biden, pessoalmente, cara a cara, depois de toda o momento de tensão que existe entre os dois países. Então vai ser muito interessante ver isso. E o Olaf Scholz, por ter sido o primeiro aí a Pequim, depois da coroação do Xi Jinping, vai acabar tendo um papel importante, brifando não só o Biden, outros líderes do G20 europeus, que são mais próximos ao Scholz, e tentar de alguma forma fazer um papel intermediário em relação à China. Vai ser difícil que a relação mude completamente, de uma hora para outra fique positiva entre China e Europa, principalmente porque a questão de Taiwan, Xinjiang, Hong Kong não vão ser solucionadas a curto prazo. E os próprios discursos do Xi Jinping durante o Congresso do Partido Comunista Chinês acabaram sendo discursos onde ele demonstrou assertividade em relação a Taiwan, é algo que obviamente incomoda os europeus e os americanos. Então é importante ver como que essa reunião do G20 vai acontecer, como que o Olaf Scholz ele vai se posicionar em relação entre esses dois universos, o de liderar um grupo europeu que tem fortes críticas e antagonismos em relação à China, e, por outro lado, ele tem interesses comerciais muito grandes em relação à China, a ponto até de brigar com seu próprio gabinete, com seu próprio ministro de Relações Exteriores, para levar um acordo entre COSCO e o Porto de Hamburgo adiante, justamente para não incomodar o Xi Jinping. Bom, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima semana.